E agora, abra o seu coração para receber a bela, agradável e perfeita Palavra de Deus. Meus queridos, neste momento eu quero lhe convidar para juntos meditarmos na santa, viva e eficaz Palavra do nosso Deus. A palavra que transmite vida, a palavra que nos edifica. Eu quero lhe convidar para juntos abrirmos a Palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Apenas o verso 1 e o verso 2. Mas a nossa meditação nesta manhã será baseada em todo este capítulo. Mas eu quero deixar com você apenas o capítulo 6, verso 1 e o verso 2. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Meus amados, João Crisóstomo certa vez se expressou dizendo: se você pensa que pode vencer sem lutar e acredita que receberá a coroa sem qualquer batalha, não passa de um péssimo soldado de Cristo. Meus amados, a vida cristã é uma constante luta. Não é, queridos irmãos, um parque de diversão. Pois quando paramos e olhamos para a vida dos homens e mulheres de Deus, nós podemos contemplar, amados, que eles enfrentaram lutas, dificuldades e muitas circunstâncias adversas. Certa vez um pastor compareceu a um tribunal de audiência protestando contra a construção de um bar próximo à sua igreja e a uma escola pública. O advogado dos proprietários do bar lhe disseram: olá, pastor, você por aqui? Que surpresa! Não deveria estar cuidando de suas ovelhas? Ao que o pastor respondeu àqueles amados que o perguntaram assim. Ele disse: hoje estou lutando contra o lobo. O combate cristão não é contra o sangue, contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os inimigos, amados irmãos, espirituais. Ora, pare e pense. Nós precisamos olhar, queridos, para a palavra de Deus. E ao olharmos para esse texto que acabamos de ler, nós encontramos princípios, amados irmãos, para enfrentar as lutas, os inimigos que estão sempre diante de nós. A vitória de Israel em Jericó ilustra 3 princípios do conflito e da vitória espiritual que se aplicam à nossa vida hoje. Quaisquer que sejam os desafios que se apresentem diante de nós. Portanto, pare e pense, para que assim nós possamos vencer os desafios da vida. Para vencer os desafios da vida, amados, em primeiro lugar, antes do desafio, lembre-se de que você está lutando em vitória e não pela vitória. Antes dos desafios, lembre-se que você está lutando em vitória e não pela vitória. Vejamos os fatores que contribuíram para a vitória de Josué. O temor do Senhor. A terra de Canaã era dividida em várias cidades, estádios, cada uma governada pelo rei. Não eram cidades grandes, como se pode ver o exemplo de Ai, uma cidade menor do que Jericó. Mas quando paramos e olhamos para Jericó, era uma grande cidade murada, queridos. Era um grande desafio para os filhos de Israel que estavam conquistando a terra prometida. Deus havia prometido vitória aos filhos de Israel, mas eles precisavam lutar contra o inimigo. E eis que ao atravessar o rio Jordão, logo diante deles estava a grande cidade de Jericó. Mas nós podemos contemplar, queridos, a promessa de Deus para os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, seu rei e seus valentes.
Israel não precisava temer, mas tão somente confiar, queridos irmãos, na promessa de Deus, pois se não há lutas, não há vitória. Israel precisava lutar contra o inimigo, firmados na promessa de Deus, pois é possível que o Senhor tenha proferido estas palavras a Josué quando o confrontou em Jericó. Ora, a vitória já havia sido conquistada. Tudo que Josué e o povo precisavam fazer era se apropriar da promessa e obedecer ao Senhor. É isso também que eu e você nós precisamos fazer diante dos desafios, das lutas que estão diante de nós. Precisamos confiar, queridos, que a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Os cristãos vitoriosos são pessoas que conhecem as promessas de Deus, pois gastam tempo meditando na sua palavra. E o Senhor nos promete dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Portanto, queridos, cabe a mim e a você, para vencer os desafios, seguir as instruções do Senhor e nos firmar em suas promessas, pois sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Mas para vencer os desafios da vida, queridos e amados, em segundo lugar, nós precisamos, meus amados, enquanto se diz hoje, isso é, crer e viver pela fé. Durante o desafio, lembre-se que você vence o inimigo pela fé. Porque sem fé, amados, nós não podemos enfrentar as lutas. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O justo viverá pela fé. Há lutas, há desafios, há inimigos diante de mim e de você. Mas nós não devemos temer, não devemos nos acovardar, mas nós precisamos lutar na certeza de que você vence o inimigo pela fé. Olhe para Josué, capítulo 6, do verso 6 até o verso 16. Israel precisava confiar em Deus, depender em Deus, seguir as orientações de Deus, na certeza de que assim poderiam vencer a grande cidade de Jericó. Oh, meu amado amigo ouvinte, eu não sei quais são os inimigos, quais são as lutas que você está enfrentando neste dia, mas as atividades do servo de Deus devem ser realizadas pela fé. Portanto, pare e pense enquanto se diz hoje: não temas, mas confie no Senhor, entregue-se ao Senhor e lute em nome do Senhor, na certeza de que com Ele nós somos mais do que vencedores. Os filhos de Israel confiaram em Deus, depositaram a sua esperança no Senhor, agiram de conformidade com as suas promessas e puderam contemplar as muralhas de Jericó ruindo. Confie no Senhor enquanto se diz hoje, e você verá Deus operando, realizando aquilo que eu e você, nós não podemos realizar, pois Ele é o mesmo, ontem, hoje, meu querido, Ele não mudou. A queda de Jericó é um incentivo a que o povo de Deus confie nas promessas do Senhor e obedeça às suas instruções, por mais impossível que pareça a situação. É tempo de confiar no Senhor, nosso Deus, meu querido amigo, meu querido irmão, enquanto se diz hoje. Mas em terceiro e último lugar, depois da vitória, lembre-se de obedecer às ordens de Deus e dar-lhe toda a glória. Porque eu e você, nós não somos nada, não podemos nada. Portanto, é Deus que nos dá a vitória, e a Ele devemos dar toda honra e toda glória. Queridos e amados irmãos, enquanto se diz hoje, o mesmo Deus que concedeu tão grande vitória a Josué e aos filhos de Israel,
Ele continua nos dando vitória nessa atualidade, a cada momento. Mas que vitória? A vitória de um novo dia, a vitória de uma vida, amados irmãos. Não obstante os desafios, quem sabe você está olhando tão somente para as circunstâncias adversas, mas contempla as oportunidades que Deus está te dando nesta manhã para você exercitar a sua fé, para que assim você possa viver para a glória tão somente do Senhor nosso Deus. Assim como os filhos de Israel deveriam viver, nós também fomos chamados, queridos, para vivermos para a glória do Senhor nosso Deus. Portanto, não deixe de agradecer a Deus quando Ele te conceder tão grande vitória, a vitória sobre o pecado, pois Deus está sempre em guerra com o pecado. Essa é a explicação para o extermínio dos cananeus. O povo da terra havia recebido diversas oportunidades de arrepender-se, mas não se quedaram diante de Deus, precisaram ser exterminados. Mas graças a Deus, Ele não faz as pazes com o pecado em meu coração. Bendigo o nome do Senhor por sua autoridade poderosa e pela convicção profunda de que Ele é tremendo. Foi Ele quem nos libertou, foi Ele quem nos ajudou, ou quem nos ajuda a vencer os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Assim como Deus deu tão grande vitória a Josué, Ele é o mesmo que nos dá a vitória hoje. Não importa as circunstâncias, não importa o inimigo. Assim como disse Jerônimo Savonarola, se não há inimigos, não há lutas. Se não há lutas, não há vitórias. Se não há vitórias, não há glórias. Portanto, a Deus toda honra e toda glória. Pare e pense, quem sabe nesta manhã, neste dia, você está olhando para as circunstâncias adversas, olhando para o inimigo, mas confie em Deus, confie nas suas promessas, pois nós já lutamos em vitória, pois Ele nos prometeu. Lembre-se de enfrentar as lutas e o inimigo pela fé, e quando Ele te conceder a vitória, agradeça, bendiga e exalte o seu santo e excelso nome. Mas para tanto, você precisa se entregar a Ele, crer nele, pois Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Portanto, não temas, entregue-se a Jesus e viva para a glória dele. Amém.